Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, paisagens e domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos ver o que é isso de domínio morfoclimático, certo? Para começar, vamos entender uma coisa, né? Logo de cara aqui nós temos paisagens e domínios morfoclimáticos. Primeiro, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que você pode ver, você pode sentir, você pode ouvir, né? Todos os sentidos você consegue perceber o que tem no ambiente, né? Tudo que é aquilo que é capaz de você perceber. Então não é só o que eu vejo. Eu não posso desassociar sons, barulhos, né, cheiros de uma paisagem, porque senão eu não vou entender a paisagem como um todo, tá? Aqui então, né, nós temos aqui que nesse sentido então paisagens são compreendidas como conjunto de elementos naturais ou humanos do presente e do passado, tudo que é aquilo que forma o espaço. Então nós temos dois tipos de paisagem. Nós temos uma paisagem natural, que é aquela paisagem que é composta por elementos naturais, e temos a paisagem geográfica, que é a paisagem natural que já foi modificada. Então você tem, por exemplo, você pode estar olhando para uma fazenda cheia, repleta de elementos naturais, mas como ela é fruto da intervenção humana, ela já passa a ser uma paisagem geográfica. Tá? Em alguns casos, né, elementos naturais ou provenientes da ação humana se apresentam juntos em equilíbrio. Claro, né, pode acontecer. Vamos lá. Podemos definir então que domínio morfoclimático como um complexo de características relativamente homogêneas, ou seja, essa mistura, né, essa junção de diversos elementos, tais como relevo, solo, vegetação, clima, hidrografia, tudo que se influenciam. Isso é um domínio morfoclimático, né? Não confundam domínio morfoclimático com bioma, que está aqui dentro desse retângulo aqui, né, dessa informação. O bioma ele fica fechado mais pela biota, ou seja, pela fauna e pela flora. Já o domínio morfoclimático ele é um conceito bem mais amplo, né? Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte: eu tenho que pegar relevo, tenho que pegar clima, eu tenho que ter todos esses fatores misturados, lógico, né? Tendo essa interação com essa fauna, com essa flora, com o solo, né? Com a ação humana. Ou seja, o bioma e domínio não são sinônimos. O bioma trata apenas da fauna e da flora. Então eu posso dizer que num domínio morfoclimático eu posso ter até mais de 2 biomas. Pode sim, com certeza, tá? Então vamos aqui, ó, no atual estágio do processo de expansão humana sobre espaços naturais, os domínios morfoclimáticos mundiais são constantemente transformados e os impactos ambientais envolvidos são muitas vezes irreversíveis. É o que a gente está vendo acontecer, né? Essas mudanças que nós estamos passando aí, né, por essa intervenção humana em toda a interação da natureza do planeta, né? Podemos dizer então que as paisagens naturais existentes nesses domínios são transformadas em paisagens geográficas, alterando-os profundamente. Exatamente como a gente pode ver aqui, ó. Enquanto isso na Amazônia, a árvore era assim, desse jeito, ou seja, você só vai conseguir ver isso aí só no museu, né? Vamos ver quais são os domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos aqui o domínio da Amazônia, o domínio do Cerrado, o domínio dos mares de morros, o domínio, né, Amazônia, Cerrado, é esse aqui, tá? Os mares de morros, essa região aqui, nós então fazemos parte desse domínio do mar de morros, o domínio da Caatinga, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias, e entre eles, nessa faixa clara, são as conhecidas faixas de transição. Porque você, para sair do domínio da Amazônia e ir para o Cerrado, você tem uma faixa de transição. Quando vai se diminuindo a quantidade de espécies vegetais, até de altura de árvores, para chegar até o Cerrado. Da mesma forma, para sair de um domínio para o outro, você passa necessariamente por essas faixas de transição aqui. Então, nós temos diversos tipos, não só de clima, né, mas de vegetação também, que acabam contribuindo para essa riqueza de domínios morfoclimáticos aqui no nosso país, tá?
Aqui no texto do lado está exatamente o que eu falei, né? O domínio, quais são os domínios que nós temos, e fala também da faixa de transição, que é o que está aqui. São essas unidades que mesclam, né? Acabam mesclando. Você vai ter espécies de cerrado, você vai ter espécies de floresta amazônica aqui nessa região. Então, automaticamente, você tem essa mistura até se pronunciar, até ficar com maior característica uma ou outra, dependendo de qual é a direção que você está tomando. Por exemplo, nós aprendemos aí no 6º ano, né, quando vai estudar Nordeste, vocês aprendem o quê? Que a região Nordeste, depois que você sai da seca, do sertão, da caatinga, você tem uma chamada zona dos cocais, a mata dos cocais, até que vocês estudam sobre Carnaúba, Babaçu. Então, essa zona dos cocais, por exemplo, é uma faixa de transição. Por quê? Você já saiu da Caatinga e está indo em direção à Amazônia. Então, você passa necessariamente por esta faixa de transição. É onde a gente estuda a mata dos cocais, quando vocês veem aquelas palmeiras, né, de Babaçu e Caatinga, que tanto é falado. Então, se a gente olhar, por exemplo, a região do Pantanal, né, o Pantanal que fica por aqui assim, ó, ele é uma faixa de transição que pega características de diversas regiões aqui, ó. Você pega características até da floresta amazônica, você pega aqui na região do Pantanal Mato Grossense, tá? Tanto que está aqui embaixo, ó, tem características de 3 domínios, do Amazônico, do Cerrado e até de Caatinga também tem na região que tem aqui, ó, na região do Pantanal Mato Grossense. Vamos entrar nos domínios. Domínio amazônico. Então, como vocês já estudaram, né, uma parte climática, região equatorial, região que chove muito. Se essa região chove muito, você tem vegetação riquíssima. Então, tá aqui, ó. O domínio amazônico, localizado predominantemente na região norte, apresenta uma grande extensão, mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo então o maior do país, já que o Brasil aqui tem 8 milhões e com diversos domínios desses, só você vê pelo tamanho que está aqui, né? Essa mancha verde, ela é gigantesca. O seu relevo caracterizado pelo predomínio de terras baixas, na região, né, da planície da bacia do Rio Amazonas. Essa região recebe muita chuva, é a região quente, é a região do domínio da massa equatorial continental. Já falamos aqui que nessa região chove a beça, na aula anterior, sobre clima. Essa região chove a beça, esse solo extremamente lavado, temos aqui o processo conhecido como lixiviação, certo? Que é quando aquele solo que foi lavado perde seus nutrientes. Reparem que essa imagem aqui é chamada serrapilheira. Serrapilheira é a grande quantidade de material orgânico que está sobre o solo. Então, é claro que as folhas que vocês veem aqui são as folhas que caíram por último. Então, a maior parte delas ainda está inteira. Se você pegar qualquer folha aqui, provavelmente você vai olhar para o alto e vai saber até de qual árvore caiu. Mas se vocês retirarem essa parte superior, o que tem logo abaixo? Folhas fragmentadas. E quanto mais vocês for mexendo nessa camada orgânica que tem, você vai encontrar o quê? Aquele material cada vez mais antigo que caiu ali. Então nós podemos falar que esse solo pobre que tem a região, tanto que está escrito aqui, ó, os solos são pobres, em geral espessos e pobres. Resultado da intensa lixiviação, ou seja, dessa lavagem química do solo, tá? Esse solo, ele vai perder muitos nutrientes que as plantas precisam, nitrogênio, fósforo, potássio, tudo vai embora. E aí, quem é que alimenta a floresta? Ela mesma, com a serrapilheira. Essa serrapilheira, essa camada morta. Não esqueça que todo dia na floresta amazônica caem folhas, caem frutos, caem galhos, né? Todos esses animais que morrem, que caem ao chão, isso aí é que vai acabar alimentando, né? É esse substrato aí orgânico que vai alimentar a própria floresta, tá? Nunca esqueçam disso. A principal característica dessa região do domínio amazônico é a presença da floresta amazônica, a maior floresta úmida do mundo, né, descrita como heterogênea, ou seja, tem diversas espécies, perennifolia, árvores que sempre têm folhas, latifoliadas, árvores com folhas largas e bastante densa, bastante fechada. Não é à toa que os índios preferem se locomover utilizando os rios, certo? Essa mata ela é dividida em 3.
Então nós temos a mata que fica muito próxima à água, fica até dentro da água, que está constantemente alagada. Essa é a chamada mata de Igapó, que vocês já aprenderam também no 6º ano. Aquelas regiões em que às vezes elas recebem tanta água que fica inundada, é a chamada mata de várzea. Tá? Então a mata de Igapó é aquela mata que está constantemente alagada. A mata de várzea é aquela mata que tem locais que quando chove muito na região da Amazônia, né, que esses rios transbordam, então vai ser inundada. E tem a mata de terra firme, como o próprio nome está dizendo, é aquela mata que não, mesmo na época das cheias, ela não vai receber água, ela não vai ser inundada. Então é na mata de terra firme que vocês vão encontrar as maiores árvores, né, da floresta amazônica. Beleza? Tudo isso escrito aqui, ó. 90% da floresta amazônica está localizada, lógico, na mata de terra firme. Olha as espécies que a gente pode encontrar nessa região de terra firme. Ó. Né? A samaúma, que é uma das maiores que tem na floresta. Aqui já é a área de mata de várzea, então você já tem até essas raízes aéreas aqui, né, por causa da captação de oxigênio. E essa aqui, ó, a região da mata de Igapó. Olha como é que ela está constantemente inundada aqui, ó. Entendeu? A floresta amazônica está entre as florestas que apresentam maior extensão, maior diversidade do planeta. A abundância de recursos desperta interesses de diversas empresas, diversos laboratórios ali, né? Muita gente ali de olho nas riquezas que tem. Então, isso aí, principalmente na década de 60, década de 70, que ali era uma terra completamente sem preocupação do governo no que diz respeito à proteção dos ecossistemas, ali foi muito explorada. Né? Hoje, a gente vê uma exploração ali de agricultura, a gente vê a exploração ali de madeireiros, de garimpeiros, e aí aqueles povos da floresta, né, que são aquela população que vive ali, os chamados ribeirinhos, índios, aqueles coletores de açaí, não é? Esse pessoal acaba sofrendo com essa interferência desses garimpeiros, desses caçadores ou desses agricultores que invadem aquela região ali, né? Então, não só os seringueiros, né, que dependem do extrativismo vegetal, eles acabam entrando em conflito com essas pessoas que vêm de fora ali, né? Domínio de mares de morros é a nossa região litorânea do Brasil, praticamente aí 650 mil km². Recebe esse nome em função da estrutura geológica formada predominantemente por escudos cristalinos. O que nós estamos dizendo com isso? Se nós formos até o Soberbo, indo para Teresópolis, e olharmos aqui para baixo, né, para a região de Guapi, Magé, Rio de Janeiro, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um monte de morro. Tá? Nós vamos olhar assim, é morro para tudo quanto é lado. Por isso o nome de mares de morros, parece que é um monte de ondinha. Se vocês forem para a região dos lagos, for para o Espírito Santo, pegar o litoral, vocês vão perceber que a todo momento vocês estão passando na estrada e nos dois lados da estrada vocês conseguem enxergar esse relevo que eu estou falando. Né, de formações, parece meias laranjas, né, virada para baixo. Essa é a região dos mares de morro, né, que sofre constante intemperismo, chove a beça, então você não tem montanhas pontiagudas, né, são todas arredondadas, justamente por ser predomínio de escudo cristalino, já foram bastante desgastadas, né? A erosão que formou, né, essas chuvas é que formaram esse relevo bastante arredondado, que aqui recebe, ó, o que eu falei, ó, em forma de meia laranja, né? O clima que influencia esse domínio é tropical úmido, é o nosso clima que atua na região litorânea. A massa de ar que predomina na nossa região, já falado isso, já discutido isso também na aula anterior, é a massa tropical atlântica, essa que quando chega aqui na região da serra, né, essa massa de ar úmida entra em contato com a serra, provocando as famosas chuvas orográficas, não esqueçam disso. Os mares de morros eram originalmente cobertos pela Mata Atlântica, uma floresta úmida, densa, heterogênea e biodiversa, semelhante da Amazônia. Agora, claro, né, que uma biodiversidade um pouco menor da Amazônia, não podemos querer comparar.
abrigando espécies endêmicas como o mico-leão-dourado e a onça-pintado. Não esqueçam, região aqui de Guapimirim. Nós temos aqui o Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro. Ali é uma área de proteção, onde você tem a criação ali, a conservação do mico-leão-dourado. A Mata Atlântica cobria aproximadamente 95% dos mares de morros. Atualmente restam apenas menos de 7%, de tanto devastado que já foi. Não esqueçam que lá no processo de ocupação, de colonização portuguesa no nosso país, né, a busca pelo pau-brasil foi intensa. Depois vem aí o cultivo de cana-de-açúcar. Depois nós vamos falar também do cultivo do café, principalmente na região nordeste, na região sudeste. Nós temos aí região de Minas Gerais, região do Rio de Janeiro, região de São Paulo, que foi intensamente devastada essa floresta tropical, essa Mata Atlântica, para ocupação não só de cidade, mas como de outras atividades, quer seja pela agricultura, quer seja pela pecuária também, tá? Essa região dos mares de morros é formado por diversas serras. Aqui nós chamamos de Serra dos Órgãos, aqui na região de Guapi, Teresópolis, Petrópolis, né? Mas a Serra do Mar pega todo esse conjunto que vem desde do Nordeste e se direciona até o sul do país, tá? Constantemente nós temos aí desmoronamento, né? A Serra de Teresópolis de Guapimirim, Teresópolis é a maior prova disso, em função dessa grande quantidade de chuvas, mas também, né, próximo às regiões urbanas por causa de ocupação das encostas, o que leva aí não só a perda de material, mas perda humana também, tá? A perda natural, né, no caso de uma barreira que cai na serra, a maioria das vezes, não mata ninguém que more na serra, a não ser que esteja passando na estrada lá de carro. Então tem uma perda natural, né, e também tem uma perda humana que possa acontecer. Agora já em núcleos urbanos como Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, a quantidade de perda humana é maior por causa da ocupação dessas áreas de encostas. Hoje, remanescentes da cobertura vegetal ainda estão espalhadas, né, com ilhas florestais, pontos. Né? Aqui na nossa região nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos que protege, né? Tem o núcleo Guapimirim, tem o núcleo Teresópolis, você tem o Parque Estadual dos Três Picos, que abrange terras de Teresópolis e Nova Friburgo também. Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiro de Macacu. Então são essas áreas ainda de proteção que conseguem manter esse pouco que ainda resta da Mata Atlântica. Nos últimos anos nós temos aqui esses projetos de recuperação da mata, como eu falei, com as unidades de conservação e corredores ecológicos, né? Corredores ecológicos são aquelas áreas que são definidas para que ali possam os animais transitarem, tá? Por isso que cria esses corredores, geralmente vai ligar duas unidades de conservação. É o que está bem explicadinho aqui, ó. Porque você tem unidades separadas, mas um corredor que os une, né? Então você pode provocar a transferência, os animais podem passar. Olha que essa imagem aqui, ó. Explica bem isso, ó. Isso aqui é na Holanda, fantástico, né? Você tem a rodovia que passa, então muitos animais poderiam morrer aqui. Então eles criaram, né, essa passagem. Você tem aqui um viaduto que foi coberto por terra e os animais podem transitar por aqui. Então facilita a passagem dele. Não vou dizer que vai impedir a morte, que pode acontecer de algum animal atravessar aqui, mas eles acabam acostumando a passar por esse corredor aqui, que é o que vai proteger ele, tá bom? Então olha aí o que nós temos de remanescentes aí da floresta amazônica, né? As formações florestais, né? Mais escuro aqui, ó, os campos naturais, área de campos, formações pioneiras, muito pouco ainda, né? Domínio das araucárias, esse aqui é o famoso pinhão, né? Isso aqui quando cozido, isso aqui é muito gostoso. Você faz o pinhão em panela de pressão. Muito usado, muito consumido na região sul do país. O domínio das araucárias é mais um dos domínios florestados do Brasil. Nós temos 3 domínios florestados no Brasil, tá? De floresta mesmo. Nós temos a mata de araucárias, a floresta tropical e a floresta equatorial.
cobre cerca de 400 mil quilômetros quadrados do território brasileiro, situado principalmente na região sul. Relevo é formado por planaltos de altitude média, caracterizados por sua formação basáltica. Não esqueça aqui, formação basáltica. O que é basalto? É derrame de lava que endureceu do lado de fora do planeta. Isso é o basalto. É uma rocha magmática extrusiva. O clima dominante é o subtropical da região do país, com grande influência da massa polar atlântica, marcado por baixas temperaturas, e os solos da região são, em geral, férteis. Então, a mata de araucária é como se fosse para a gente a floresta, aquela região da floresta temperada dos Estados Unidos, né? Passando para a região da taiga. Então vamos dizer que a nossa araucária é o nosso pinheiro, tá? Conhecida como mata de araucárias ou mata dos pinhais, semelhante à floresta de coníferas, lembra da taiga que eu acabei de falar? Típica de clima temperado. Conta com pinheiro chamado de araucária, que pode variar entre 25 a 50 metros. Parece mais um guarda-chuva que virou. Pode ver os galhos dele, né? Ficam virados para cima. Produzem uma semente muito consumida na região, que é o pinhão, esse que eu falei. Além de pinheiros, a mata de araucária também contém árvores e plantas como canela, embuia, peroba, jacarandá e ipê, a famosa erva mate, né? Muito consumido pelo pessoal do sul, tomar o famoso mate, ou então, né, o pessoal do Cerrado também toma, como é que é o nome que eles chamam? Tererê, acho que é isso. Tererê é o mate gelado, né? Se não for isso, corrijam aí para mim, por favor. Então, no início do século XX, mais de 80% daquele território de Santa Catarina e Paraná ainda estavam recobertos por mata de araucárias. Só que, na realidade, o que hoje em dia a gente vê, né? A extração de madeira, promovida pela fabricação de papel e celulose, e pela indústria de móveis, também contribuiu bastante para que houvesse o desmatamento da região aqui, a expansão urbana, né? Tudo isso causou bastante devastação. O que resta hoje da vegetação original é menos de 10% do que tinha antes, né? Ainda bastante, que foi ocupada bastante pelo homem e pelas suas atividades econômicas. Esse é o domínio da araucária. Domínio do cerrado, o cerrado brasileiro, a área também que você vai ver, nós falamos bastante do clima tropical típico, aquela região que tem duas estações definidas, né? Você tem um verão chuvoso e você vai ter um inverno seco. Então, automaticamente, a vegetação ela vai se comportar mais ou menos dessa forma, né? É o tropical continental, ou tropical típico, como alguns preferem falar, ou tropical semi-úmido, é a mesma coisa, tá? Influência muito forte ali de duas massas, uma com grande força, a massa equatorial continental, quando tem a época do verão, por isso chove, aquela massa que vem da Amazônia, mas quando você tem o inverno, você tem influência de outras massas. Você tem tanta massa equatorial continental, no inverno não, no verão, você ainda tem a atuação da massa equatorial continental, aquela que é formada sobre a Bolívia. Essa é seca. E você também vai ter no inverno aquela predominância da massa polar atlântica, que vem do sul. Então você vai ter um inverno seco, certo? Então verões geralmente úmidos e invernos secos. Alguém poderia falar assim, professor, mas a massa equatorial continental, ela é úmida. Sim, então nós temos o verão úmido. Mas a massa equatorial, a massa tropical continental. A massa tropical continental é aquela que é formada, eu falei até errado alguns minutos atrás. Massa equatorial continental formada na Amazônia. Massa tropical continental formada por cima da Bolívia. Essa não tem tanta força. Porque no verão quem é que vai ganhar mais força? Vai ganhar mais força da Amazônia. Tá? A massa polar, ela tem mais força no inverno. Então você vai ter um inverno seco e um verão que ele é chuvoso. A principal característica daquela região ali é o solo que é pobre, é muito ácido. Olha aqui, ó. Por que ele é muito ácido? Sofre muito com a lixiviação. Chove no verão
E aí essa grande quantidade de chuva que cai e que rapidamente evapora, ela traz para a parte superior do solo grandes quantidades de hidróxido de alumínio e de ferro. Então, essa grande quantidade de alumínio e ferro, né, hidróxido de alumínio e ferro, não é pedaço de ferro não, pelo amor de Deus, sobre o solo, na parte superior do solo, você vai dar uma enxadada ali, vai meter a enxada chega a quica. Por quê? Porque ali já está tendo um processo de laterização. É o que está aqui, ó. Está aqui, ó. A lixiviação carrega os elementos químicos mais solúveis, deixando uma crosta de ferro e alumínio na superfície do solo, conhecido como laterita. Solos laterizados acarretam grande dificuldade para o plantio. Para resolver esse problema de solos muito ácidos, o que o agricultor que veio do sul morar naquela região, veio com técnicas agrícolas, o que ele fez? Ele passou a jogar no solo grande quantidade de calcário e ele corrige essa acidez. E aí é possível o plantio, tá? A vegetação predominante nesse domínio é o cerrado, que a gente chama de savana, né? A savana brasileira, como vocês já aprenderam também no 6º ano, formado praticamente por 2 tipos de vegetação, o arbóreo arbustivo. Então, você tem regiões que tem uma quantidade maior de árvores e você tem uma região que tem uma quantidade menor. Então, você vai ter uma vegetação arbóreo arbustivo. Mas você vai ter áreas de campo também, de gramíneas. Tá? Então, se vocês olharem mais para o lado da Amazônia, por exemplo, você vai ter uma predominância maior de árvores. Se você olhar mais para o lado da Caatinga, você vai ter uma predominância menor. E se você olhar mais para o sul, você vai ter uma predominância maior de campos. Então, você depende para qual região você está se distanciando. Se você vai em direção da Amazônia, você vai encontrar uma quantidade de árvores maior e mais altas, árvores mais altas. Tanto que essa região é chamada de Cerradão. O Cerradão você tem a maior predominância de árvores, tá? Vamos ver aqui. Esses 2 estratos criam uma vegetação extremamente diversa, formada por campos limpos, quando predomina gramíneas, campos sujos, quando você tem gramíneas mais arbustos, campos cerrados, quando você começa a ter predomínio de arbustos, mas já com algumas espécies de árvores, de 3 a 5 metros, cerradões, que são florestas mais densas e árvores de maior altura. Então, reparem, né, olha como é que ele dividiu, né, essa região do cerrado. Os campos limpos é que tem mais quantidade de gramínea, aí os campos sujos, né, são sujos por quê? Não é porque é cheio de sujeira como jogou, não. Já são campos que tem já uma pequena quantidade de arbustos. Então, vamos dizer assim, o campo está sujo de arbustos. Os campos cerrados, que já são campos já com alguma quantidade de espécies maior de árvores de arbustos. E o cerradão, que já são as árvores maiores, tá? A vegetação do cerrado é sazonal, ou seja, adaptada à presença de umidade e período de estiagem. Todo mundo já aprendeu que naquele tipo de arbustos, de árvores de pequeno porte do cerrado, quais são as características dela? Casca grossa, raízes profundas, ceras na folha para impedir que ela evapore tanto. Ou seja, a própria vegetação ela se adapta, né, às condições daquela estiagem que vai ter durante o período de seca. Aquilo que eu falei sobre a técnica de jogar calcário no solo para reduzir a acidez é essa aqui, ó, a calagem. Tá? Quando houve deslocamento desses agricultores do sul para a região central, eles corrigiram a acidez do solo com o processo de calagem. Calagem é a jogada de calcário no solo para corrigir isso aí. O que mais pode falar? Desenvolvimento da infraestrutura viária e melhoramento dos solos provocaram uma rápida expansão da fronteira agrícola no domínio cerrado, é o que eu acabei de falar. Certas pessoas, aqueles agricultores saíram do sul, fugindo lá daquele problema de concentração de terra e ocuparam essa região central para plantar soja, algodão, milho,
tá? Que mudou completamente aquele conceito que não se podia plantar na região do Cerrado. E uma vez que usaram a técnica correta, ou seja, a calagem, isso aí mudou. E aí, né, isso acaba causando grande preocupação, porque você vai ter a degradação daquele domínio morfoclimático do Cerrado. Não é só a flora, a fauna também, né? Existem muitos animais que vivem naquele domínio ali, que fazem parte daquele bioma que está ali. Então está aqui, ó, desde que há 50 anos atrás, com toda essa mudança, né, deslocamento de muita gente por causa da construção de Brasília, indo para a região central, o Cerrado já perdeu aí, ó, mais de 80% de sua cobertura original. Chegamos ao sertão nordestino, com o domínio da caatinga, né, característica principalmente aí de vegetação herbácea e arbustiva, né, solos muito pobres, aqui com extensão, né, de aproximadamente 750 mil a 800 mil km². O relevo que predomina são colinas com vertentes suaves, as chamadas colinas sertanejas. Características do clima semiárido, né, chove no sertão, mas a quantidade de chuva ela é pouca, e além de ser pouca, ela é mal distribuída durante o ano. Então você vai ter uma evaporação intensa com a quantidade de chuva que é pequena. Então o que a gente vai ter aqui? Você vai ter solos pouco profundos, né, porque você não tem boa oferta de água, terrenos pedregosos. Grande parte dos rios da região não são rios perenes, como é o Rio São Francisco, são rios intermitentes, ou seja, são rios que quando tem um período de seca, ele seca. Por quê? Porque a nascente dele está dentro da área da seca. Já o Rio São Francisco, né, por não ter a sua nascente na região da seca, ele passa ali como um alento para aqueles moradores, já que o Rio São Francisco nasce fora dali. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, uma região fora da seca, então ele vai ter água sempre, né, o chamado rio perene. Então ele cruza a Caatinga, né, levando água para aquelas pessoas. Isso pode ser mostrado na novela Velho Chico, né, o quanto que ele é adorado pela população que vive ali. Aquela população sertaneja diz que aquilo ali é um presente de Deus, né, o São Francisco. A vegetação da Caatinga é adaptada ao calor e à aridez da região. Não esqueçam, essas plantas são conhecidas como plantas xerófitas, tá? Xerófita ou xerófila é a mesma coisa, são plantas adaptadas à escassez de água. Reparem que o que a gente vai ver são folhas, né? São plantas, arbustos que têm folhas pequenas, formação espinhosa, como é o caso do cacto, justamente para não perder essa umidade que tem. Agora, em regiões onde você tem montanhas mais altas, tá? Você vai encontrar uma pouca umidade no sertão, são chamados brejos. Aqui na região sudeste, quando você fala num brejo, você imagina logo que tem um terreno todo alagado, né? Não, mas no caso do brejo na região do Nordeste não é isso. O brejo no Nordeste já são as regiões onde você tem uma vegetação mais tensa por causa dessa umidade que é justamente próximo, né, de montanhas, que a gente pode encontrar ali até alguma umidade por causa de poucas chuvas que caem ali, tá? A escassez das chuvas, os solos rasos e a natureza de cobertura vegetal, somadas com as ações humanas sem planejamento, então seria o quê? Mau uso da terra, não saber fazer corretamente uma irrigação, ou então criar animais para pisotear o solo. Tudo isso acaba contribuindo para que a Caatinga seja um domínio completamente vulnerável, né, à degradação. Isso acaba provocando aqui, como está no texto, provocando empobrecimento do solo e um intenso processo de desertificação. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Isso aqui no passado foi área muito mal utilizada, tá? De repente quem plantou aqui não plantou em curva de nível, acabou perdendo o solo, né, que o pouco que chovia ia carregando material fértil embora. Então essa região aqui você tem não tem como você recuperar, tá? Ainda mais se a pessoa não souber fazer, não tiver as técnicas necessárias. Apesar de solos
pouco profundos, em sua maioria pobres, a Caatinga vem acontecendo um forte avanço de atividade agropastoril com destaque para o Vale do Rio São Francisco. Nós estamos falando de quê? Técnicas de irrigação. Com técnica de irrigação correta, está mudando completamente. Olha o que fala aqui, ó, região que está tendo uma grande atividade de fruticultura. São duas cidades que estão se destacando na região Nordeste. Fruticultura irrigada Petrolina em Pernambuco. E a outra cidade é do lado de São Francisco, que é na Bahia. Petrolina e Juazeiro. Isso, não vou nem editar o vídeo, né, para ficar procurando. É Petrolina e Juazeiro, são duas cidades que são cortadas, são divididas pelo Rio São Francisco, e ali tem uma intensa atividade de fruticultura irrigada naquela região, tornando, ó, show de bola, uma das melhores uvas do Brasil hoje sai daquela região ali da fruticultura irrigada do sertão nordestino. O avanço da agropecuária tem gerado bastante preocupação quanto à preservação das áreas de vegetação remanescente. Ok. É uma atividade que tem modificado muito ali, uma coisa que melhorou pouco ali para alguns produtores, mas principalmente vai ser para os principais, para os grandes produtores, é a irrigação que está acontecendo pela transposição do Rio São Francisco, tá? Houve ali a construção de um canal e a água do Rio São Francisco é bombeada para atender aquela parte norte do Nordeste. Lógico, só vai atender basicamente os grandes produtores, né? Domínio dos pampas, ou seja, das pradarias, os pampas, os campos gaúchos, é mais um dos domínios caracterizados pela predominância de formações herbáceas e arbustivas, né? Abarca 80 mil quilômetros quadrados na região sul do Brasil, principalmente na região conhecida como Campanha Gaúcha. Isso aqui aparece muito em filmes que aparece a pecuária da região sul do país, né? São regiões planas, né, com poucas ondulações, e aí você tem essa formação aqui da pradaria, né? Vegetação campestre. Região sul do Brasil, baixa temperatura, tem uma umidade elevada, fortíssima influência da massa polar atlântica direto na região. A região é extremamente fértil, e aí é que a gente tem aquela questão, né? Se você tem áreas mais planas, uma boa parte desses campos já acabam tendo atividade ou da agricultura ou da atividade pecuária. Isso, consequentemente, vai provocar o desgaste desse solo, né? A compactação do solo ou por máquinas ou pelo pisoteio dos animais, né? Que vai provocar um processo de desertificação aí também. É o que diz aqui, né? Essa formação campestre aberta de pequeno porte acaba sendo utilizado intensamente como área de pastagem natural. Então largo o boi aí, 3.000 cabeças de boi aí, de gado, eles vão andar para lá e para cá pisoteando, compactando o solo, e aí esse solo daqui a pouco começa a sofrer degradação. Ou, como está escrito aqui, cultivo de arroz, né, de soja, de trigo, de milho. Então você vai ver a mesma coisa acontecendo aí, tá? Esses impactos aqui, ó, os impactos diminuem a fertilidade do solo e aumenta os processos erosivos. Em alguns pontos da Campanha Gaúcha já é evidente a arenização do solo, né? A arenização tá, ó, o que está escrito aqui. A desertificação não é o único processo que provoca o surgimento de grandes áreas improdutivas. Há enormes espaços, supostamente sem qualquer sinal de vida, localizados em áreas mais úmidas, como aqueles que notamos na desertificação. São os chamados areais. Então, tanto a desertificação como a arenização são áreas de intensa erosão que acontece ali naquela região, tá? Aqui um texto que fala, né, como que o cerrado pode sumir daqui a pouco. Lógico que isso aqui é fruto dessa ação humana que acontece degradando aquela região ali sem essa preocupação nenhuma que eles têm, né? Valeu? A aula de hoje vai ficando por aqui. Esse módulo terminado, foi rapidinho. Isso aqui é mais um vale a pena ver de novo, porque vocês já viram isso aqui no 6º ano. Lógico, aqui estão com um pouquinho mais detalhado, mas nada que vocês já não tenham visto também. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. A atividade vai ter essa matéria também.
a qualquer momento eu estou voltando. Valeu, abraço, cuide-se, tchau.